Sabe, existe um paradoxo que atravessa a vida. Um momento que quase todo mundo já experimentou, mas que é difícil de explicar. É aquela situação em que, quando a gente simplesmente solta, para de forçar a barra, tudo parece se encaixar. Pois é, vamos pensar nisso um pouco. É uma pergunta que vai contra tudo o que a gente aprende, não é mesmo? Desde cedo a lição é: se esforce mais, se importe mais, corra atrás. Mas e se o segredo estivesse em fazer justamente o contrário? Pense em exemplos práticos. Aquela oferta de emprego que finalmente aparece, mas só depois que a pessoa para com aquela busca desesperada, quase ansiosa. É um padrão que a gente vê se repetir. Ou então, aquele relacionamento que engata, aquela pessoa que se aproxima, mas só no exato momento em que se para de correr atrás, de tentar forçar a situação. E tem também aquele projeto criativo que finalmente decola, sabe? Mas só quando a ansiedade e aquela necessidade de que tem que dar certo são deixadas de lado. E isso, olha, não é mágica nem coincidência. A resposta para esse aparente mistério está numa filosofia bem antiga. Os estoicos, eles já tinham sacado que existe uma diferença gigantesca entre dedicação e desespero. E eles deram um nome para essa distinção: dicotomia do controle. E essa é talvez uma das ideias mais libertadoras que a filosofia já produziu. A base é simples, mas o efeito é profundo. Agora, dá uma olhada nesse quadro. O que é realmente poderoso aqui é a clareza que ele traz. A gente gasta a maior parte da nossa energia, do nosso estresse, onde? Na coluna da direita, tentando controlar o que é, por definição, incontrolável. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente negligencia o único território onde nosso poder é absoluto, a coluna da esquerda. E olha, isso aqui não é só teoria, não. Dois dos maiores pensadores estoicos, que viveram em mundos completamente diferentes, fizeram desse princípio a base de suas vidas. Vamos começar com Epicteto. A frase dele, que está aí na tela, é a pedra fundamental do pensamento estoico. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, né? Quase óbvio. Mas ele sabia que a verdadeira paz interior só começa quando essa verdade é, de fato, aceita, e não só ouvida. E aqui vem o ponto que muda tudo. Epicteto não tinha controle nenhum sobre o próprio corpo, sobre seu tempo, sobre seu destino. Mas, em vez de se afogar em ressentimento, ele focou na única coisa que ninguém podia tocar, a sua mente. Agora vamos para o outro extremo da sociedade. Marco Aurélio, o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo. E mesmo assim, ele escrevia em seu diário para si mesmo para não se esquecer de ideias como esta: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. O fato dele precisar se lembrar disso o tempo todo só mostra o quão universal é esse princípio. Pensa só nesse paradoxo. O cara tinha exércitos, tinha riquezas, podia mudar o destino de nações, mas ele sabia que o poder de verdade não vinha de controlar o mundo lá fora, mas de se controlar por dentro. E isso nos traz direto para um dos maiores ladrões de energia da vida moderna, essa busca sem fim por validação, por aprovação externa. Os estoicos já sabiam disso. Essa metáfora da jaula é perfeita. Pode até ser uma jaula confortável, dourada, mas ainda assim é uma jaula. Quanto mais se precisa que os outros aprovem o que se faz, mais o comportamento é ditado por eles, e não por si mesmo. E aqui a gente entra num ciclo que se sabota. Todo mundo já sentiu aquela energia de alguém que está tentando muito impressionar, né? A voz da pessoa fica um pouco mais alta, as histórias um pouco mais exageradas e, ironicamente, quanto maior o esforço para parecer incrível, menor o impacto real. Por outro lado, pense em pessoas que têm uma presença magnética. Elas não parecem precisar de nada de ninguém. É justamente essa ausência de necessidade que cria a presença. Elas agem porque querem, não porque precisam de uma reação específica para se sentirem bem. Certo. Então, como a gente chega nesse estado? A resposta está em mudar completamente nossa ideia do que é força. Não se trata de segurar as coisas com mais força, mas sim de saber como e quando soltar. E essa distinção aqui é crucial, absolutamente chave. O desapego estoico não tem nada a ver com indiferença. Ser indiferente é uma fuga, é ter medo de se machucar. O desapego, por outro lado, é um ato de coragem. É se importar de verdade, investir tudo de si, mas sem amarrar a própria felicidade ou identidade ao resultado final.
E aqui chegamos ao coração da ideia. Soltar aquilo que não se pode controlar não é desistir, é ter sabedoria. É uma forma de conservar energia para o que realmente importa, as próprias ações, os próprios julgamentos. Mas a filosofia não serve para nada se não for prática, certo? Então, a questão que fica é essa. Em que área da vida existe um apego exagerado por coisas que não dependem de nós? Onde é que está essa luta que só custa paz e clareza? E para fechar, uma última reflexão de outro grande estoico, Sêneca. Ele diz: tudo é dos outros, apenas o tempo é nosso. Nosso tempo é o bem mais valioso que temos, e ele escorre pelos dedos de quem vive se preocupando com o que não pode controlar. Quando o foco se volta para o que é nosso, nossas escolhas, nosso tempo, nossa mente, a luta contra o mundo para, e no lugar dela surge uma habilidade incrível de navegar pela vida com calma, com clareza e com força.